Então foi a primeira coleta que a gente fez no litoral paulista de algum fragmento de Mata Atlântica. Além disso também a gente sabia que lá nessa reserva tinha um estudo muito grande, né, sobre fungo bioluminescente. Então a gente tinha interesse também de isolar leveduras, né, da microbiota desse fungo. Sabe que Mata Atlântica tem uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande de espécies de levedura. Então lá a gente sabia que tinha outros substratos, né, para coleta. Então a gente encontrou algumas cascas de árvores que a gente coletou, alguns cogumelos silvestres, além dos cogumelos bioluminescentes, flores, água de bromélia também, algumas abelhas, a abelha já está aí, a abelha cachorra. Como as nossas amostras, a gente precisa às vezes dar um pré-processamento no local, como cresce muito rápido, tem muita contaminação de bactérias, então a gente precisa de ter sempre um local de apoio, em qualquer local que a gente vai fazer a coleta, principalmente se for um lugar mais longe. O processo e o preparo da coleta começou pelo menos uma semana antes, que a gente começa a contabilizar o que a gente vai querer coletar, quantas amostras, para a gente poder preparar o meio de cultura, que é um meio rico em nutrientes para essas leveduras crescerem. A erva tem sim um laboratório, eles já trabalham lá com micro-organismo, inclusive, que é esse fungo bioluminescente que eu te falei. E aí a gente utilizou, né, desse espaço físico lá adequado para a gente fazer esse pré-processamento e às vezes até um processamento mais completo das amostras. A gente já levou algumas coisas prontas, outras a gente preparava lá e coletava, por exemplo, a água de bromélia, já colocava no meio de cultura e também deixava incubando para as leveduras já crescerem. E aí algumas, à medida que foram crescendo, a gente já tinha que isolar, para a gente não perder a amostra. As flores, no caso, e as cascas de árvore, a gente levava saquinhos que eram estéreis, e aí todo o material utilizado também era estéril ou a gente esterilizava no ambiente. Então, depois que a gente coleta os micro-organismos, o segundo passo seria fazer a identificação, né? Então a gente faz a identificação por sequenciamento e tendo essa espécie a gente consegue disponibilizar esse micro-organismo e os dados associados na nossa coleção. A gente trabalha junto com a coleção de micro-organismos da UFMG, que faz parte do Centro de Coleções Taxonômicas aqui do Instituto. Então a gente deposita essas leveduras, esses isolados na coleção com os dados associados. Aí pesquisadores de outras instituições ou mesmo aqui da UFMG, eles podem acessar esse catálogo e podem fazer solicitação de micro-organismos tanto pela espécie como também às vezes pelo substrato. Bom, a importância dessa coleta para o INCT de leveduras seria ampliar aí os estudos de biodiversidade, porque é uma região de Mata Atlântica que a gente não explorou ainda, então seria esse diferencial, né? A gente já coletou aqui Rio de Janeiro, Minas e algumas regiões do Nordeste, então seria ampliar essa área de cobertura, porque como é uma região diferente, às vezes temperatura, altitude, até influência de outras vegetações do entorno, a diversidade vai ser bem diferente. Então seria para ampliar e sempre isolar essas espécies, né? À medida que a gente vai coletando, a gente vai aprendendo os melhores meios para poder fazer o isolamento, quais os substratos mais interessantes, dependendo às vezes do propósito pretendido que a gente tem, do uso de algum micro-organismo. Então, aplicando, né, esse entendimento, esse aprendizado que a gente tem ao longo das coletas, a gente pode aplicar, nesse caso, numa região nova que a gente nunca estudou. Então, já fiz várias coletas, né, em outras regiões do Brasil, principalmente a Amazônia, aqui no Sudeste. E na reserva Betari, o que eu achei de mais interessante foi essa questão da saída noturna, né? Como lá já tinha esse fungo bioluminescente, então eles têm algumas atividades voltadas para essa percepção da floresta à noite. Então a gente pôde ver lá, além do próprio cogumelo bioluminescente, que foi bem legal, coisa que eu não vi nas outras coletas, porque geralmente a gente sai durante o dia, que é quando você consegue visualizar, né, os substratos e conseguir pegar as coisas. As flores, às vezes, elas só abrem durante o dia. Lá eles têm essas atividades voltadas para a noite. Então, eles fazem lá também, às vezes a gente projeta uma luz negra nas árvores, a gente consegue ver os líquens nessas árvores com cores bem diferentes, né, que a gente não vê em outras coletas durante o dia. Então eles têm essas atividades aí voltadas para o noturno, que eu achei bem diferente, que eu nunca tinha visto em outras coletas que eu já participei.